Mãe, quando é que o pai volta? Sofia acariciou suavemente as costas da sua filha, Lara, no quarto iluminado apenas por uma pequena luz de presença. A sua luz quente e amarela espalhava-se pelos lençóis cor-de-rosa. Lara já tinha 6 anos, com o cabelo apanhado em 2 totós e os seus olhos pareciam brilhar de forma invulgar na penumbra. O pai volta daqui a 1 mês, querida. Agora dorme, disse Sofia com uma voz terna, mas sentiu um aperto no coração. O seu marido, João, estava fora em trabalho há mais de 2 meses. Disseram-lhe que era um projeto importante da empresa nos Açores. No início, faziam videochamadas todos os dias, mas depois passaram a ser de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias. Na última semana, só tinham falado ao telefone 2 vezes. Mas mãe, Lara virou-se, agarrando a ponta da camisola de Sofia. Vou contar-te um segredo. Não te podes zangar, prometes? Sofia sorriu, afagando o rosto da filha. Que segredo é esse? Andaste a desenhar com os lápis de cera na parede outra vez? Não, Lara aproximou-se, o seu hálito a roçar suavemente na orelha de Sofia. A sua voz era um sussurro, como se contasse o maior segredo do mundo. O pai está escondido no roupeiro há muito tempo. Acho que ele quer brincar às escondidas conosco. A mão de Sofia parou no ar. O quarto ficou subitamente assustadoramente silencioso. Apenas conseguia ouvir o seu próprio coração a bater descontroladamente. Lara, o que é que disseste? Sofia tentou manter a voz calma, mas a sua garganta estava seca. No roupeiro. Aquele roupeiro grande no nosso quarto, disse Lara, piscando os olhos, completamente inconsciente da gravidade das suas palavras. O pai está lá escondido. Eu sei há 50 dias. Estive a contar. Às vezes, ele sai durante a noite. Eu ouvi barulho, mas como tu dizes para eu dormir sossegada, não me levantei. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Os seus pelos eriçaram-se. Virou lentamente a cabeça em direção à porta do seu quarto. O quarto principal ficava mesmo em frente, com a porta entreaberta, mergulhado numa escuridão total. Querida, não se brinca com essas coisas. A voz de Sofia tremia ligeiramente. Ela abraçou Lara com força. O pai está a trabalhar nos Açores. Como é que ele podia estar no roupeiro? Deves ter tido um pesadelo. Não foi um pesadelo. Lara ficou um pouco agitada, soltando-se do abraço de Sofia. Eu ouvi mesmo. Às vezes é de noite. Outras vezes é à tarde, quando estou a fazer a cesta. Eu até ouvi uma vez. Vi pela frincha da porta. O pai saiu do roupeiro e voltou para lá muito depressa. Sofia sentou-se na beira da cama, completamente paralisada. O vento lá fora soprava através das folhas das árvores, produzindo um som sibilante que era especialmente nítido na noite silenciosa. Quando é que o viste? Foi na quarta-feira passada, à tarde. Eu acordei e queria ir à casa de banho. Lara recordou com seriedade. Vi que a porta do vosso quarto estava um bocadinho aberta. O pai veio da direção do roupeiro e, quando me viu, voltou logo para dentro. Ele até fez chiu com o dedo, para eu não te contar. Sofia sentia dificuldade em respirar. Levantou-se e foi até a janela, inspirando profundamente. Impossível, absolutamente impossível. O João estava claramente nos Açores. Ontem mesmo, ele tinha enviado a sua localização numa cidade a mais de 1.500 quilômetros de distância. Ele publicava fotos do trabalho no grupo de família todos os dias, embora as fotos se tivessem tornado cada vez mais raras ultimamente. Mãe, o que se passa? A voz de Lara estava cheia de confusão. Ela desceu da cama e caminhou descalça até Sofia. Sofia olhou para a filha. A expressão de Lara era muito séria, sem qualquer sinal de brincadeira. Uma criança de 6 anos ainda não sabe inventar uma mentira tão detalhada e assustadora. Não é nada, querida. Vamos dormir primeiro. Sofia pegou Lara ao colo, colocou-a de volta na cama e cobriu-a. Amanhã a mãe fala contigo sobre isto. Agora é muito tarde. Então, o pai vai ficar escondido no roupeiro por mais quanto tempo? Perguntou Lara em voz baixa, depois de se deitar. Ele não fica sem ar? Posso levar-lhe um copo de água? Sofia não respondeu. Acariciou suavemente a filha até a sua respiração se tornar regular e profunda. Depois de se certificar de que Lara estava a dormir, Sofia saiu silenciosamente do quarto das crianças. Parou no corredor a olhar para a porta entreaberta do quarto principal. A escuridão lá dentro parecia ter vida própria.
a fluir lentamente para fora. Sofia ligou a lanterna do telemóvel. A luz rasgou a escuridão. Passo a passo, caminhou em direção ao quarto principal, os seus passos tão leves que eram quase inaudíveis. Empurrou a porta. A disposição do quarto era exatamente a mesma de quando saíra de manhã. A cama de casal estava perfeitamente feita, a almofada de João ainda no mesmo lugar. Na cômoda estava uma fotografia dos dois. Na foto, João abraçava-a pelos ombros com um sorriso radiante. Foi tirada há 3 anos, no dia do 3º aniversário de Lara. O olhar de Sofia moveu-se para o canto do quarto, para o enorme roupeiro. Foi feito por medida durante as obras, ocupando uma parede inteira. As portas de madeira castanha escura estavam fechadas, refletindo uma luz tênue sob a lanterna do telemóvel. Sofia aproximou-se do roupeiro e colocou a mão no puxador. O toque frio do metal fê-la estremecer. Deveria abrir? Se não houvesse nada lá dentro, provaria que Lara estava a mentir ou a ter alucinações. Mas como é que uma criança de 6 anos podia insistir que já se passavam 50 dias, contando-os com precisão? E se houvesse mesmo alguém lá dentro? Sofia não se atrevia a pensar mais nisso. Rodou suavemente o puxador. A porta do roupeiro fez um clique suave e abriu-se uma fresta. A luz da lanterna entrou. À esquerda estavam as suas roupas, vestidos compridos, casacos, camisas, tudo pendurado ordenadamente. À direita, as roupas de João, a maioria fatos e camisas. Ele gostava de se vestir formalmente. No meio, a zona das prateleiras com camisolas e roupa casual. Tudo parecia normal. Sofia abriu completamente a porta do roupeiro e até se agachou para ver a parte de baixo. Além de algumas caixas de arrumação, não havia nada. Levantou-se, soltando um longo suspiro de alívio. Afinal, era apenas a imaginação de uma criança. Talvez tivesse tantas saudades do pai que começou a ter alucinações. Sofia fechou a porta do roupeiro e sentou-se na beira da cama. De repente, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem de João. Já a dormir? Hoje estive em reuniões até tarde. Acabei de chegar ao hotel. Logo a seguir, enviou uma fotografia. Era a secretária do quarto de hotel, com um computador portátil e documentos. A hora mostrava 23. 23. Sofia olhou para a fotografia durante muito tempo e respondeu. Acabei de adormecer a Lara. Tu descansa. Está bem. Dorme bem também. A conversa terminou ali, tão breve como todas as conversas recentes. Sofia olhou para o ecrã do telemóvel e, de repente, reparou num detalhe na fotografia. Ao lado da secretária, havia um copo de água. A parede do copo estava coberta de gotículas finas, como se tivesse sido acabado de tirar do frigorífico. Mas João tinha problemas de estômago e nunca bebia água gelada. Sofia franziu a testa, ampliando a fotografia para ver melhor. Talvez tenha sido o hotel que a forneceu e ele não a bebeu. Tentou consolar-se. Mas a pequena inquietação no seu coração era como uma gota de tinta a cair em água limpa, espalhando-se lentamente. Na manhã seguinte, Sofia levantou-se muito cedo, preparou o pequeno almoço, acordou Lara e levou-a ao jardim de infância. Durante todo o processo, esteve distraída. Mãe, por que é que hoje não falas? Perguntou Lara, de cabeça erguida, a caminho do jardim de infância. A mãe está a pensar em coisas do trabalho. Sofia forçou um sorriso, agachando-se para arrumar a mochila de Lara. Ainda te lembras do que falamos ontem à noite? Lembro. O pai está no roupeiro, disse Lara com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, se vires o pai quando voltares da escola hoje, tens de dizer logo à mãe, está bem? Está bem. Lara acenou com a cabeça e entrou a saltitar no jardim de infância. A ver a silhueta da filha a afastar-se, Sofia sentiu o coração pesado. Conduziu para casa, a mente a repassar os acontecimentos dos últimos 2 meses. A viagem de João surgira de repente. Naquela noite, ele recebeu um telefonema, dizendo que era uma decisão de última hora da empresa, um projeto numa cidade do sul que duraria pelo menos 3 meses. Na altura, Sofia ainda perguntou por que era tão repentino. João disse que era uma oportunidade rara, que se corresse bem, poderia ser promovido e ter um aumento. É pela nossa família, vale a pena o esforço.
foi o que ele disse, abraçando-a. Na manhã seguinte, ele partiu com a mala, sem sequer deixar que Sofia o levasse ao aeroporto. Depois disso, vieram as videochamadas e os telefonemas diários. Mas Sofia começou a notar que João raramente ligava à câmara. Dizia sempre que estava a trabalhar até tarde, em reuniões ou em jantares de negócios. As fotos que enviava eram sempre de ambientes de trabalho, sem uma única selfie. Uma vez, Sofia pediu para ver o quarto de hotel onde ele estava, mas João disse que estava muito desarrumado, que tiraria uma foto depois de arrumar. Depois, o assunto foi esquecido. Sofia estacionou o carro na garagem, mas não saiu imediatamente. Sentada no lugar do condutor, olhava para as fotos de João no telemóvel. Casados há 7 anos, uma filha de 6. Teria João sido um bom marido? Sinceramente, não era mau. O salário era depositado a tempo, lembrava-se dos aniversários e oferecia presentes e adorava a filha. Mas faltava sempre algo. Sofia não conseguia explicar o quê. Talvez uma espécie de intimidade. João raramente falava com ela sobre os seus sentimentos mais profundos. Muitas decisões eram tomadas por ele sozinho, e a sua sogra estava sempre a intrometer-se, a dar palpites sobre a vida deles. Ao pensar nisto, Sofia suspirou. Abriu a porta do carro e dirigiu-se ao elevador. Ao chegar à casa, foi diretamente para o quarto principal. A luz da manhã entrava pela fresta da cortina, projetando uma faixa de luz no chão. Sofia abriu novamente o roupeiro. Desta vez, inspecionou-o meticulosamente. Remexeu nas roupas de João uma a uma, cheirando-as. Não havia cheiro a mofo nem o cheiro abafado de algo guardado por muito tempo. Mas, quando chegou à camada mais funda, os seus dedos tocaram em algo. Era um pequeno pedaço de plástico redondo. Um botão. Sofia pegou nele e observou-o com atenção. Era um botão comum, azul escuro. Ela lembrava-se de que João não tinha nenhuma camisa daquela cor, e o botão parecia muito novo, sem sinais de desgaste. Sofia segurou o botão na palma da mão, com o coração num turbilhão. Talvez tivesse caído de alguma roupa que ela não reparou. Talvez Lara o tivesse deixado cair lá dentro a brincar. O telemóvel tocou, interrompendo os seus pensamentos. Era a sua sogra. Sofia, estás ocupada? A voz da sua sogra, Dona Lourdes, soou do outro lado com o seu habitual tom de superioridade. Mãe, acabei de deixar a Lara na escola. Passa-se alguma coisa? Não é nada de especial, só para saber como o João está. Ele está fora há tanto tempo. Vocês têm falado muito? Falamos todos os dias, mãe. Não se preocupe. Sofia foi até a janela, olhando para o jardim do condomínio. Ainda bem. Só tenho medo que algumas pessoas se esqueçam do juízo quando o marido não está em casa. Estas palavras foram muito desagradáveis. Sofia apertou o telemóvel, as unhas a cravarem-se na palma da mão. Mãe, o que quer dizer com isso? O que é que eu quero dizer? Só te estou a avisar para teres cuidado. O João anda a esforçar-se tanto lá fora. Não lhe arranjes problemas em casa. Ouvi dizer que na semana passada foste jantar com colegas, e havia homens. Sofia sentiu uma onda de raiva subir-lhe à cabeça. Foi um jantar de departamento. Éramos mais de 10 pessoas. Quem sabe? Eu não vi, a sogra bufou. Vou te dizer, Sofia, a nossa família aceitou-te porque parecias uma rapariga séria e de bons costumes. Se fizeres alguma coisa vergonhosa, não me culpes por ser desagradável. A chamada terminou. Sofia ficou ali de pé, a tremer de raiva. Não era a primeira vez. Em 7 anos de casamento, a sua sogra estava sempre a criticá-la, sempre a desconfiar dela. E João? Dizia sempre, a mãe já tem uma idade, tem paciência com ela. E de tanto ter paciência, a situação chegou a este ponto. Sofia respirou fundo várias vezes, forçando-se a acalmar. Agora não era a altura para se zangar. O roupeiro, o telefonema da sogra, o comportamento estranho de João. Estas peças soltas giravam na sua cabeça, sem formar um quadro completo. Ela precisava de organizar os seus pensamentos. À tarde, Sofia pediu dispensa do trabalho. Enviou um e-mail para a empresa a dizer que tinha um assunto familiar e começou a inspecionar sistematicamente toda a casa. Começou pelo quarto principal, centímetro por centímetro. Paredes, chão, móveis, qualquer lugar onde alguém se pudesse esconder. O resultado:
Não encontrou nada. A casa estava perfeitamente normal, exceto por aquele botão de origem desconhecida. Sofia sentou-se no sofá da sala a segurar o botão. Lembrou-se das palavras de Lara. O pai está escondido no roupeiro. Eu sei há 50 dias. 50 dias. João tinha partido em viagem há 68 dias. Se o que Lara dizia era verdade, isso significava que João tinha voltado 18 dias depois de partir e estava escondido no roupeiro desde então. Era demasiado absurdo. Sofia abanou a cabeça, sentindo que estava a enlouquecer por estar a considerar seriamente essa possibilidade. Ao fim da tarde, foi buscar Lara à escola. À porta do jardim de infância, as crianças corriam e riam. Quando Lara viu Sofia, correu para ela, atirando-se para os seus braços. Mãe, divertiste-te hoje na escola? Sofia pegou na filha ao colo, beijando-lhe a bochecha. Sim, a professora ensinou-nos a cantar. Lara abraçou o pescoço de Sofia e de repente disse em voz baixa: Mãe, hoje estive o dia todo a pensar no pai. O coração de Sofia acelerou. A pensar em quê? A pensar em quando é que ele vai sair do roupeiro. A voz de Lara era tão baixa que só Sofia conseguia ouvir. Hoje, durante a sesta, sonhei que o pai saía e me contava uma história. Sofia não sabia o que dizer. No caminho para casa, tentou sondar Lara. Podes dizer à mãe como é que soubeste que o pai estava no roupeiro? Ouvi barulho, ora, disse Lara, a brincar com uma boneca sem levantar a cabeça. À noite, quando estou a dormir, ouço uns barulhinhos, como se fossem ratos. No início, tinha medo. Mas uma vez, levantei-me às escondidas para ver e vi o pai a sair do vosso quarto para ir à cozinha beber água. Ele viu-me e disse-me para ir dormir, que estava a brincar às escondidas comigo. As mãos de Sofia no volante começaram a suar. Isso foi há quanto tempo? Foi logo depois de o pai ter ido de viagem. Descobri pouco tempo depois de ele ter partido. Por que é que só contaste à mãe agora? Porque o pai disse que era segredo, disse Lara com seriedade. Ele disse que era o nosso jogo e que se eu contasse à mãe, perdia a graça. Mas eu acho que ele está lá escondido há demasiado tempo. Não se sentirá desconfortável? O carro parou no semáforo vermelho. Sofia olhou em frente, a cabeça a zumbir. A descrição de Lara era demasiado específica para ser inventada, e ela mencionou a cozinha. Se João saía mesmo à noite para beber água. Sofia lembrou-se de que, recentemente, notara que a posição dos copos na cozinha tinha mudado. Pensou que se tinha enganado. Ao chegar a casa, Sofia preparou o jantar para Lara, observando cada canto da cozinha enquanto cozinhava. Os copos estavam no escorredor, 4 no total. Ela lembrava-se de ter usado apenas 2 de manhã, mas agora 3 estavam molhados. Talvez a minha filha tenha bebido água à tarde. Lara, bebeste água esta tarde? Sim, a avó deu-me. Lara estava sentada à mesa da cozinha a desenhar. A avó esteve cá? Sofia virou-se. Sim. A avó veio à tarde e brincou um bocado comigo. Lara acenou com a cabeça. Disse que vinha ver como eu estava e trouxe-me bolachas. A sogra esteve cá. Sofia franziu a testa. Dona Lourdes não lhe tinha dito nada, e a sogra tinha a chave de casa deles. Foi João quem lhe a deu, dizendo que era para o caso de haver uma emergência. A que horas é que a avó se foi embora? Ela foi-se embora quando eu acordei da sesta. Lara terminou de desenhar uma flor e olhou para Sofia. Mãe, a avó não gosta de ti, pois não? Sofia ficou perplexa. Por que é que perguntas isso? Porque a avó disse que se não fosses tu, o pai poderia ter uma vida muito melhor. A voz de Lara baixou. Sofia sentiu o coração a ser violentamente apertado. Agachou-se e segurou as mãos da filha. A avó estava a dizer disparates. A mãe e o pai são muito felizes juntos. A sério? Os olhos de Lara estavam cheios de dúvida, mas o pai também raramente se ri. E vocês não são como os pais dos outros meninos, que se beijam. A inocência de uma criança pode ser como uma faca a trespassar o coração. Sofia abraçou a filha com força, sem conseguir dizer uma palavra. Depois de adormecer Lara, Sofia sentou-se sozinha na sala, sem acender a luz. Apenas a fraca luz dos candeeiros da rua entrava pela janela. Ela precisava de pensar. Se o que Lara dizia era verdade, se João estava mesmo no roupeiro, o que é que isso significava? Por que é que ele faria isso? A viagem de negócios era falsa?
E como é que ele justificava isso na empresa? As fotos e a localização que enviava todos os dias, como é que isso acontecia? Se o que Lara dizia era mentira, por que é que ela inventaria uma história assim? Uma criança de 6 anos conseguiria inventar algo tão perfeito? E a visita inesperada da sogra esta tarde? O que é que ela veio fazer? Por que é que não avisou? Sofia levantou-se e entrou novamente no quarto principal. Desta vez, não acendeu a luz. Ficou na escuridão, a olhar para o roupeiro. O luar entrava pela janela, projetando uma sombra difusa na porta do roupeiro. Sofia aproximou-se lentamente, encostou o ouvido à porta do armário, susteve a respiração e escutou atentamente. No início, só ouvia o seu próprio coração a bater. Depois, ouviu um som extremamente tênue, quase imperceptível. Parecia o som de tecido a roçar ou talvez uma respiração. Sofia recuou bruscamente, esbarrando na cômoda. Os frascos de cosméticos na cômoda abanaram, fazendo um som de colisão. O som vindo do roupeiro parou de repente. Tudo voltou ao silêncio mortal. Sofia ficou ali, sentindo o sangue gelar. Ela ouviu mesmo. Não era uma alucinação. Havia alguém no roupeiro. Sofia quase fugiu do quarto principal. Correu para a sala, fechando a porta do quarto atrás de si com força. Encostada à porta, ofegava. O coração batia descontroladamente no peito, como se quisesse saltar para fora. O luar entrava pela janela de sacada, desenhando as silhuetas dos móveis da sala em tons de cinzento escuro. Silêncio. Silêncio absoluto, a ponto de conseguir ouvir o seu próprio sangue afluir. Sofia deixou-se cair no chão, abraçando os joelhos, encolhendo-se toda. O som que ouvira era real? Ou era uma alucinação causada pela tensão? Beliscou o braço com força. A dor clara que sentiu confirmou. Não era um sonho. Havia mesmo alguém no roupeiro. Essa constatação foi como um balde de água gelada, fazendo-a tremer incontrolavelmente. João, no roupeiro. O seu marido, o pai de Lara, escondido no roupeiro de casa há 50 dias. Por quê? A mente de Sofia era um caos. Várias suposições terríveis surgiram, uma após a outra. Estaria ele a vigiá-la? Seria uma ideia da sogra? Queria apanhá-la em flagrante? Todos os momentos desagradáveis dos 7 anos de casamento vieram-lhe à mente. As provocações da sogra, a frieza de João, os detalhes que foram ignorados, as mágoas que foram reprimidas. Sofia mordeu o lábio, forçando-se a acalmar. Agora não podia entrar em pânico. Se era mesmo João no roupeiro, ele agora saberia que ela tinha descoberto. O que aconteceria a seguir? Ele sairia ou continuaria escondido? Sofia levantou-se lentamente, as pernas ainda a tremer. Foi até um canto da sala e pegou no telemóvel. O dedo pairou sobre o ecrã. A quem deveria ligar? A polícia? Dizer o quê? Que o seu marido estava escondido no roupeiro? A polícia acreditaria? E se fosse mesmo João, isto era uma disputa familiar, e a polícia não poderia fazer muito. Ligar à sua melhor amiga, Teresa. Teresa era sua colega de faculdade e mantiveram o contato ao longo dos anos. Mas Teresa era impulsiva. Se soubesse, viria a correr e a situação tornar-se-ia num escândalo. Sofia pousou o telemóvel, andando de um lado para o outro na sala. Precisava de mais provas. Precisava de ter a certeza de que era mesmo João no roupeiro. E precisava de saber por que é que ele estava a fazer aquilo. E se ele estava sempre escondido no roupeiro, e durante o dia, onde é que ele estava? Lara disse que, por vezes, também ouvia barulho à tarde. Será que ele também estava lá durante o dia? De repente, Sofia lembrou-se da conta da eletricidade. A conta do mês passado estava consideravelmente mais alta do que o normal. Na altura, pensou que era por causa do calor e do ar-condicionado. Mas se houvesse mais uma pessoa em casa? E a conta da água? E a do gás? Sofia abriu a aplicação de pagamentos no telemóvel. A conta da água subira 15%, a do gás 20% e a da eletricidade 30%. As datas coincidiam com o início da viagem de negócios de João. Sofia sentiu as mãos e os pés gelados. Entrou na cozinha, abriu o frigorífico. Os iogurtes que comprara no fim de semana passado. Lembrava-se de que ainda havia 4. Agora só restavam 2. Os ovos, também. Comprara um pacote, e em 3 dias tinham desaparecido 5.
Pensara que se tinha enganado na contagem, ou que Lara tinha comido mais. Mas agora, Sofia fechou o frigorífico, encostando-se à bancada. Todas as pistas apontavam para um facto. Havia uma terceira pessoa nesta casa, a viver secretamente. Ela, a dona da casa, não se apercebeu de nada durante 50 dias. Se não fosse por Lara, talvez nunca soubesse. O medo que esta constatação trazia era ainda mais assustador do que descobrir que havia alguém no roupeiro. Significava que ela tinha perdido o controle da sua própria vida. Significava que tinha sido enganada como uma idiota. Sofia cerrou os punhos, as unhas a cravarem-se profundamente na palma da mão. A raiva começou a substituir o medo. Por quê? O que é que ela tinha feito de errado? Durante 7 anos, trabalhou, ganhou dinheiro, cuidou da família, foi uma nora obediente para uma sogra que nunca a apreciou. João disse que queria lutar pela carreira e ela apoiou. Disse que tinha de fazer horas extras e ela compreendeu. Disse que tinha de ir em viagem de negócios por 3 meses e ela não disse nada. E o que recebeu em troca foi isto: ser vigiada pelo marido escondido num roupeiro. Sofia foi até a porta do quarto principal, a mão no puxador. Desta vez, não sentiu medo, apenas fúria a arder no peito. Queria entrar a correr, abrir o roupeiro, arrastar a pessoa lá de dentro e perguntar-lhe o que raio queria. Mas a razão reteve-a. Não podia ser impulsiva. Se era mesmo João, por que é que ele estava a fazer isto? Devia haver um motivo. E se ele conseguiu esconder-se num roupeiro durante 50 dias, significava que tinha planeado isto há muito tempo. Um plano tão elaborado não podia ser apenas uma brincadeira. Sofia largou o puxador, recuando alguns passos. Precisava de um plano. Primeiro, confirmar que a pessoa no roupeiro era mesmo João. Segundo, descobrir o seu objetivo. Só então poderia decidir o que fazer. Naquela noite, Sofia quase não dormiu. Deitada na cama de Lara, abraçando a filha, manteve os olhos abertos, os ouvidos atentos a qualquer som vindo do quarto principal. Mas a noite foi silenciosa, apenas o som ocasional do vento e o ruído distante de um carro a passar. Quando amanheceu, os olhos de Sofia estavam vermelhos. Levantou-se silenciosamente, preparou o pequeno almoço para Lara. "Mãe, os teus olhos estão tão vermelhos", disse Lara sentada à mesa, a olhá-la com preocupação. "Não dormi bem. Tive um pesadelo." Sofia forçou um sorriso, empurrando o copo de leite para a filha. "Hoje, depois de te levar à escola, a mãe tem de ir tratar de umas coisas. Voltas cedo?" "Sim, a mãe vai ser a primeira a vir buscar-te à tarde." Depois de deixar Lara, Sofia não foi trabalhar. Pediu mais um dia de folga. Depois, conduziu até um centro comercial no centro da cidade e entrou numa loja de eletrônica. "Queria comprar uma câmara miniatura", disse Sofia ao funcionário, esforçando-se para que a sua voz soasse natural. "Tem de ser discreta e que se possa ligar ao telemóvel para vigilância em tempo real." O funcionário recomendou alguns modelos. Sofia escolheu o mais pequeno, do tamanho de um botão, que podia ser fixado magneticamente em qualquer lugar. Ao pagar, a sua mão tremia um pouco. Nunca pensara que um dia instalaria uma câmara em sua casa, e ainda por cima, para vigiar o seu próprio marido. Mas, chegada a este ponto, ela tinha de saber a verdade. De volta à casa, Sofia parou à porta do quarto principal, respirou fundo várias vezes e entrou. A luz da manhã enchia o quarto, tudo parecia tão normal. O roupeiro estava silenciosamente encostado à parede, as suas portas de madeira escura fechadas. Sofia aproximou-se, abriu o roupeiro. Lá dentro, tudo como no dia anterior. As roupas penduradas ordeiramente. Inspecionou cuidadosamente as paredes do roupeiro, à procura de algum compartimento secreto ou fenda. Mas não encontrou nada de anormal. Será que havia espaço atrás do roupeiro? Sofia lembrou-se de que aquela parede era uma parede mestra, não podia ter um espaço oco, e o roupeiro era feito por medida, encostado à parede, sem frestas. Recuou alguns passos, observando o roupeiro inteiro. 2 metros de largura, 2,5 de altura, 60 centímetros de profundidade. Um homem adulto ficaria muito apertado ali dentro, se João esteve mesmo ali durante 50 dias. Sofia abanou a cabeça, sem se atrever a imaginar. Tirou a câmara que comprara
e encontrou um local discreto. Na estante em frente ao roupeiro havia uma moldura decorativa. Colou a câmera na parte de trás da moldura, com a lente apontada diretamente para o roupeiro. Abriu a aplicação no telemóvel, ajustou o ângulo. A imagem era nítida, mostrando todo o roupeiro e a maior parte do quarto. Sofia configurou o modo de detecção de movimento. Assim que houvesse movimento, a câmera gravaria automaticamente e enviaria uma notificação. Depois de fazer tudo isto, saiu do quarto principal e fechou a porta. Agora era só esperar. Ao meio-dia, Sofia comeu qualquer coisa. O telemóvel esteve silencioso, sem qualquer notificação. Abriu a imagem da câmara. O quarto principal estava vazio, a porta do roupeiro fechada. Às 14, quando Sofia se preparava para ir buscar Lara, o telemóvel vibrou de repente. Era uma notificação da aplicação da câmara, movimento detetado. O coração de Sofia falhou uma batida. Abriu a notificação. A imagem carregou. No quarto principal, a porta do roupeiro abriu-se uma fresta. Uma mão saiu de lá de dentro. Sofia susteve a respiração, os olhos fixos no ecrã. Aquela mão, ela conhecia-a bem. Dedos compridos, um relógio no pulso. Era o relógio de João. O presente que ela lhe dera no 3º aniversário de casamento. Sofia sentiu o sangue subir-lhe à cabeça. Era ele. Era mesmo ele. A mão apalpou o exterior do roupeiro por alguns segundos, como se estivesse a confirmar algo. Depois, recolheu-se. A porta do roupeiro fechou-se novamente. Todo o processo durou menos de 10 segundos. Se não estivesse a olhar atentamente para a câmara, nunca teria reparado. Sofia sentou-se no sofá. O telemóvel escorregou-lhe da mão e caiu ao seu lado. Era mesmo João. O seu marido estava mesmo escondido no roupeiro e acabara de sair. Embora fosse apenas uma mão, provava que Lara estava a dizer a verdade. Provava que, durante 50 dias, ele esteve nesta casa a observá-la em segredo. Sofia cobriu o rosto com as mãos, os ombros a começar a tremer. Não era medo, era raiva, humilhação, um frio de gelar os ossos. 7 anos de casamento, com que tipo de pessoa é que ela se casara? O telemóvel tocou novamente. Desta vez, era uma chamada. O número da sua sogra. Sofia olhou para o nome a piscar no ecrã e, de repente, compreendeu tudo. A visita inesperada da sogra no dia anterior, as palavras desagradáveis, e antes de João partir em viagem, a sogra também lá tinha estado. Na altura, ela e João falaram durante muito tempo no escritório. Depois disso, João decidiu ir em viagem. Estava tudo planeado. Sofia atendeu a chamada, a voz invulgarmente calma. "Mãe, passa-se alguma coisa?" "Sofia, não foste trabalhar hoje?" A voz da sogra era hesitante. "Não me sentia bem, pedi dispensa." "Ah, estás sozinha em casa?" "Acha que não?" retorquiu Sofia com um toque de sarcasmo. A sogra fez uma pausa. "Estou só a preocupar-me contigo. Afinal, o João não está. Tens de ter cuidado." "Obrigada pela preocupação, mãe. Estou ótima." Sofia olhava para a imagem da câmara, a porta do roupeiro ainda fechada. "A propósito, o João disse-te alguma coisa ultimamente?" "Dizer o quê? Coisas do trabalho? Ou planos para a família?" As palavras da sogra eram vagas. "Não, ele tem falado pouco." "A mãe não sabia?" disse Sofia deliberadamente. "Ah, eu sei que ele anda ocupado com o trabalho." A voz da sogra tornou-se um pouco atrapalhada. "Bem, não era nada. Descansa bem." A chamada terminou. Sofia pousou o telemóvel, sorrindo friamente. A sogra estava a sondá-la. Parece que ela também sabia que João estava no roupeiro. Talvez fosse até a mentora do plano. Por quê? O que é que eles queriam? Sofia lembrou-se de que, antes do casamento, a sogra já não gostava dela. Achava que a sua família era modesta, que o seu trabalho era mediano. Mas João insistiu em casar, e a sogra teve de concordar. Ao longo dos anos, a sogra provocava aberta e veladamente, sempre a tentar que ela desistisse. Mas Sofia aguentou sempre, por João, por Lara, por esta família. Agora, parecia que a sua paciência não lhe valera respeito, mas sim uma humilhação cada vez maior. No caminho para ir buscar Lara, Sofia pensou numa estratégia. Confrontá-los diretamente? Não. Ela não sabia o que João e a sogra estavam a planear.
E se os confrontasse, João poderia simplesmente parar de se esconder, e ela nunca saberia a verdade. Fingir que não sabia de nada, continuar a deixá-los, representar a sua peça? Sofia cerrou os dentes. Não conseguia. Saber que o marido estava escondido no roupeiro a vigiá-la, e ainda ter de fingir que nada se passava, era demasiado nojento. Mãe, hoje estás triste? A voz de Lara trouxe Sofia de volta à realidade. Não, querida. A mãe está a pensar. Sofia olhou para a filha pelo retrovisor. Lara, mãe, pergunta-te uma coisa. Quando viste o pai a sair do roupeiro, o que é que ele estava a vestir? A roupa normal do pai, Lara pensou um pouco. Às vezes o pijama, outras vezes a roupa de ir trabalhar. Roupa de ir trabalhar? Sim, camisa e calças. Sofia franziu a testa. Se João vestia roupa de trabalho, talvez ele saísse mesmo durante o dia. E à noite voltava a esconder-se no roupeiro. Não fazia sentido. Viste-o a sair de casa? Não. Lara abanou a cabeça. Ele está sempre em casa. Sai quando eu estou a dormir. Sofia não fez mais perguntas. Chegou a casa, ajudou Lara com os trabalhos de casa, preparou o jantar, tudo como de costume. Mas a corda no seu coração estava sempre esticada. Às 20, Lara estava a ver televisão na sala. Sofia, com a desculpa de ir arrumar a roupa, entrou no quarto principal. Foi rapidamente até a estante, tirou a moldura, pegou na câmara e ligou-a ao telemóvel para ver as gravações do dia. Além daquela vez, ao meio-dia, a porta do roupeiro não se abriu mais. Mas Sofia rebobinou a gravação e viu com atenção. Descobriu um detalhe. Quando a porta do roupeiro se abriu ao meio-dia, parecia haver uma luz lá dentro. Uma luz muito fraca, como a de um ecrã de telemóvel. E a mão que saiu parecia estar a segurar alguma coisa. Era demasiado pequeno para ver bem. Sofia ampliou a imagem ao máximo. Os pixels desfocados formavam uma silhueta. Parecia um frasco de comprimidos. A saúde de João sempre fora boa, raramente tomava medicamentos, exceto para o estômago. Mas ele dissera que tinha levado os comprimidos na viagem. Sofia guardou esta gravação e voltou a instalar a câmara. Saiu do quarto principal. Assim que chegou à sala, o telemóvel tocou. Era João. Sofia olhou para o nome no ecrã, hesitou por uns segundos e atendeu. Estou? A sua voz era calma, sem qualquer sinal de anormalidade. Sofia, já jantaste? A voz de João soou do outro lado. O fundo era silencioso. Já. E tu? Acabei de jantar. Hoje estive a trabalhar até tarde. Pedi takeaway. A voz de João parecia um pouco cansada. Como está a correr o projeto? Sofia foi para a varanda e fechou a porta. Está a correr bem, só estou um pouco cansado. Tenho saudades tuas e da nossa filha. Antes, ouvir isto seria reconfortante. Agora, só soava a falsidade. É? Então, tens de descansar. O tom de Sofia era indiferente. O que se passa? Parece que não estás muito contente, João percebeu. Não é nada, só estou um pouco cansada. Sofia olhou pela janela. A noite caía. As luzes da cidade acendiam-se. Cada luz representava um lar. E o dela, aparentemente intacto, mas por dentro já estava podre. A propósito, a mãe ligou-me hoje, disse João de repente. E o que é que ela disse? Disse que te viu com um colega. Um homem. A voz de João tinha um tom de sondagem. E como é que ela soube? Retorquiu Sofia. Ela disse por dizer. Não ligues. A mãe já tem uma idade. Gosta de imaginar coisas. Não ligo. Sofia sorriu friamente, mas João não podia ver. Acreditas em mim? Perguntou ela de repente. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado. Claro que acredito. És a minha mulher. Dito com tanta naturalidade. Se não soubesse a verdade, Sofia quase acreditaria. Ainda bem. Vou desligar. A Lara está a chamar-me. Está bem. Descansa. A chamada terminou. Sofia ficou na varanda. O vento noturno soprava fresco. Ela abraçou-se a olhar para as janelas do prédio em frente. Umas acesas, outras apagadas. De umas vinha o som da televisão, outras estavam silenciosas. Todos vivem por baixo de uma superfície. Ela também. De volta à sala, Lara já tinha acabado de ver televisão. Mãe, quero ir dormir. Está bem, a mãe vai dar-te banho. Durante o banho, Lara brincava com a espuma e disse de repente, Mãe,
O pai ligou-me hoje à tarde. A mão de Sofia parou. Quando? Foi quando estavas a cozinhar. Ele ligou do teu telemóvel para o meu relógio. Lara estendeu a mãozinha molhada, gesticulando. Ele disse que estava longe, que tinha saudades minhas, e disse para eu ser boazinha e ouvir a mãe. Sofia sentiu um arrepio subir-lhe dos pés. João usou o telemóvel dela para ligar a Lara. Ela esteve em casa a tarde toda, o telemóvel sempre ao seu lado. A menos que ele tenha pegado no telemóvel dela sem ela saber. Sofia lembrou-se de que, ao meio-dia, adormeceu no sofá por meia hora. Quando acordou, o telemóvel estava ao seu lado, no mesmo sítio. Mas se João foi rápido. O que mais é que o pai disse? Disse que voltava em breve. E perguntou-me se a mãe tinha saído ultimamente. Lara brincava com a espuma, sem reparar na mudança de expressão de Sofia. E o que é que tu disseste? Disse que a mãe estava sempre em casa e que a avó tinha vindo. E o que é que o pai disse? Disse, está bem. E para eu não contar à mãe que ele tinha ligado, Lara levantou a cabeça, os seus grandes olhos cheios de confusão. Mas eu acho que devia contar à mãe. Sofia abraçou a filha, o coração gelado. João estava a sondá-la, através da filha. Se ela tivesse saído hoje, Lara teria contado. E depois, o que é que ele faria? Lara, a partir de agora, sempre que o pai te ligar, tens de contar à mãe, está bem? Por quê? O pai disse que era o nosso segredo, porque a mãe quer saber o que o pai diz. A mãe também tem saudades dele. Sofia inventou uma desculpa. Está bem. Lara acenou com a cabeça. Depois de adormecer a filha, Sofia verificou o seu telemóvel. Não havia registro de nenhuma chamada para Lara. Parece que João a apagara. Abriu a lista de contactos, encontrou o número do relógio de Lara e, depois de hesitar, ligou. Estou? Mãe? A voz sonolenta de Lara veio do relógio. Querida, ainda não dormiste? Estava quase a dormir. Passa-se alguma coisa, mãe? Não, nada. Só para ver se já estavas a dormir. Boa noite. Boa noite, mãe. Desligou o telefone. Sofia olhou para o ecrã. João conseguia aceder ao telemóvel dela, o que significava que não só conseguia sair do roupeiro, como também conseguia mover-se livremente pela casa. E ela não se apercebia de nada. Sofia foi até a porta do quarto principal. Desta vez, não entrou. Ficou do lado de fora e disse, em voz não muito alta, mas suficientemente clara. João, eu sei que estás aí dentro. Não sei o que queres, nem o que tu e a mãe estão a planear. Mas digo-te uma coisa. Eu não tenho medo. Se tens coragem, fica aí escondido para sempre, a ver quem é que não aguenta mais. Depois de dizer isto, virou-se e foi-se embora. Sem parar, sem esperar por uma resposta. Voltou para o quarto de Lara, fechou a porta e trancou-a. Depois encostou-se à porta, a ouvir o que se passava lá fora. Silêncio mortal. Alguns minutos depois, ouviu-se um som extremamente tênue vindo do quarto principal. Parecia o som da porta do roupeiro a abrir e a fechar. Sofia sorriu, um sorriso que se transformou em lágrimas. Ele finalmente sabia que ela sabia. O jogo tinha começado. Na manhã seguinte, Sofia levantou-se muito cedo. Como de costume, preparou o pequeno almoço, acordou Lara, levou-a à escola. Mas tudo era diferente. Ela sabia que João estava no roupeiro, e João sabia que ela sabia. A atmosfera estranha e de cumplicidade tácita era como uma película invisível que envolvia toda a casa. À porta do jardim de infância, Sofia agachou-se para arrumar a roupa da filha. Lara, hoje, depois da escola, a tia Teresa vem buscar-te. Por que não vens tu, mãe? Lara agarrou a mão de Sofia. A mãe hoje tem umas coisas para fazer. Vai chegar um pouco mais tarde a casa. Sofia afagou a cabeça da filha. Vais para a casa da tia Teresa. Fazes os trabalhos de casa lá, jantas, e esperas que a mãe te vá buscar, está bem? Está bem. Lara acenou obedientemente com a cabeça. Lembra-te, se alguém perguntar, dizes que a mãe hoje está a trabalhar até tarde. Percebeste? Nem ao pai podes dizer. Especialmente ao pai, Sofia olhou seriamente para a filha. Este é o nosso novo segredo, mais importante do que o segredo do roupeiro. Está bem. Os olhos de Lara brilharam. Ela gostava de ter segredos com a mãe. Depois de ver a filha entrar na escola, Sofia conduziu até casa da sua melhor amiga, Teresa.
Teresa vivia num condomínio de luxo na zona oriental da cidade. Era solteira e tinha o seu próprio estúdio de design. Ao ver as olheiras e o ar abatido de Sofia, Teresa assustou-se. Meu Deus, o que te aconteceu? Estás doente? Não estou doente, mas é pior do que isso. Sofia entrou e deixou-se cair no sofá. O que é que se passou, afinal? Teresa serviu-lhe um copo de água e sentou-se ao seu lado. Sofia bebeu um gole de água e começou a falar. Desde a frase chocante da filha, a descoberta do botão, a instalação da câmara, até ver com os seus próprios olhos a mão a sair do roupeiro. Teresa ouvia, de boca aberta. Estás a dizer que o João está escondido no roupeiro da vossa casa há 50 dias? Pelo menos 50 dias? Foi o que a Lara contou. Sofia sorriu amargamente. E a minha sogra também sabe. Eles são cúmplices. Por quê? O que é que eles querem? Não sei. Sofia abanou a cabeça. É por isso que vim pedir-te ajuda. Hoje preciso de ir investigar algumas coisas e a Lara não pode ir para casa. Claro, a Lara fica comigo, disse Teresa imediatamente. Mas o que é que vais investigar? Vou à empresa do João. Sofia pousou o copo de água, o olhar firme. Se o João está mesmo escondido no roupeiro, então a história de ele estar a trabalhar na empresa é falsa. A empresa deve ter uma explicação. E também vou verificar os registros de despesas dele. As despesas durante a viagem de negócios. Se ele esteve sempre em casa, como é que essas despesas no exterior surgiram? Teresa olhou para Sofia e abraçou-a de repente. Sofia tem sofrido tanto. Uma frase simples que quase fez as lágrimas de Sofia caírem. Durante 7 anos ela fingiu ser forte, fingiu ser feliz. Agora, finalmente, alguém lhe dizia: tem sofrido tanto. Eu estou bem, Sofia fungou. Só quero saber a verdade. Eu vou contigo, Teresa levantou-se. Não podes aguentar isto sozinha. 2 cabeças pensam melhor que uma. Sofia hesitou por um momento e acenou com a cabeça. Obrigada, Teresa. Obrigada por quê? Somos amigas há quantos anos? Teresa deu-lhe uma palmada no ombro. Senta-te um pouco. Vou trocar de roupa. Depois vamos primeiro à empresa do João. A empresa de João ficava num prédio de escritórios no centro da cidade. Sofia já lá tinha ido algumas vezes, e a recepcionista conhecia. Dona Sofia, o que faz por cá? A jovem recepcionista ficou surpreendida. Venho procurar o João. É um assunto urgente. Sofia esforçou-se para que a sua voz soasse normal. Weng. João? Mas ele não está em viagem de negócios? A expressão da recepcionista era de ainda maior surpresa. Em viagem? O coração de Sofia afundou-se. Quando é que ele foi? Já faz quase 3 meses. Não sei a data exata, foi o Sr. Costa que tratou disso. O projeto é nos Açores, é muito importante. Weng, João, é o responsável. E ele voltou recentemente? Não, tem estado sempre lá. A recepcionista abanou a cabeça. Na semana passada, o Sr. Costa até disse que o Weng, João estava a fazer um bom trabalho lá e que talvez tivessem de prolongar a estadia. Sofia e Teresa trocaram um olhar. Posso falar com o Sr. Costa? O Sr. Costa não está hoje. Foi a uma reunião à sede, disse a recepcionista lamentando. E o escritório do João ainda existe? Existe, mas está trancado. Posso ver? Só espreitar pelo vidro, pediu Sofia. A recepcionista hesitou, mas acabou por concordar. Espere um momento, vou buscar a chave. O escritório de João ficava no final do corredor. Não era grande, mas estava arrumado. Através da porta de vidro, via-se tudo lá dentro. A secretária estava vazia, apenas com um monitor e alguns ficheiros. A cadeira estava debaixo da mesa, como se o seu ocupante tivesse saído por um momento. Mas Sofia reparou num detalhe. No canto da mesa havia uma planta, uma monstera deliciosa, a preferida de João. As folhas já estavam um pouco amarelas, as bordas enroladas, claramente sem ser regada há muito tempo. Se João estava mesmo em viagem, o seu escritório não deveria estar assim. Pelo menos um colega teria ajudado a cuidar da planta. Há quanto tempo é que esta planta não é regada? Perguntou Sofia à recepcionista. Ah, isso. A recepcionista ficou um pouco embaraçada. Desde que o Weng, João foi de viagem, o escritório ficou fechado. Ninguém entrou. Então, há mais de 2 meses que não é regada? Deve ser.
A voz da recepcionista foi diminuindo. Sofia acenou com a cabeça. Não fez mais perguntas. Saíram da empresa e entraram no carro. Teresa foi a primeira a falar. Parece que na empresa todos pensam que o João está mesmo em viagem, mas o estado do escritório não parece normal. Se fosse uma viagem de negócios importante de 2 meses, o escritório não estaria completamente abandonado. Sofia ligou o carro. A não ser que esta viagem seja uma farsa desde o início. Mas por que é que a empresa colaboraria? Teresa não entendia. O Sr. Costa e o João dão-se bem. Talvez o João lhe tenha pedido ajuda. Sofia lembrou-se de João mencionar que o Sr. Costa lhe dera uma grande oportunidade. Mas isto é demasiado rebuscado. Inventar uma viagem de negócios para se esconder num roupeiro. Não é inventar uma viagem para se esconder no roupeiro. Sofia segurou o volante com força. É esconder-se no roupeiro para inventar uma viagem. Teresa ficou perplexa. O que queres dizer? Quero dizer que a viagem faz parte do plano. E esconder-se no roupeiro também, o olhar de Sofia era gélido. Eles têm um plano completo. Eu só não sei qual é o objetivo. A seguir, Sofia conduziu até ao banco. Ela tinha um cartão secundário da conta de João e podia consultar os movimentos. Na máquina de consulta automática, imprimiu os extratos dos últimos 3 meses. Uma lista densa de transações. A maioria era normal. Supermercado, gasolina, restaurantes. Mas Sofia notou que, a partir do dia em que João partiu em viagem, começaram a aparecer muitas despesas noutra localidade. Hotéis, restaurantes, centros comerciais, tudo na cidade dos Açores. E os horários eram muito regulares, quase todos os dias. Parecia mesmo alguém a viver fora. Mas Sofia olhou com atenção e encontrou um problema. Os valores destas despesas eram muito redondos. O hotel tinha sempre o mesmo preço diário. As despesas de restaurante eram semelhantes, e as horas concentravam-se ao meio-dia e à noite, como um programa pré-definido. É demasiado regular, Teresa também reparou. Uma pessoa normal a viver fora não tem despesas tão regulares, a menos que seja feito de propósito. Sofia apontou para uma transação. Vê isto. Às 22, uma despesa de 58 euros numa loja de conveniência. No dia seguinte, às 22, na mesma loja, o mesmo valor. No terceiro dia, igual. Isto é impossível. Sofia guardou os extratos. Estas despesas são falsas. Talvez ele tenha pedido a alguém para usar o cartão ou usou algum truque. O João nunca esteve nos Açores. Ele esteve sempre em casa. E criou estes registros de despesas para que todos acreditassem que ele estava em viagem, incluindo eu. Ao dizer isto, a voz de Sofia tremia. Ser enganada desta forma pela pessoa em quem mais confiava era um sentimento pior do que a traição. Para onde vamos agora? Perguntou Teresa. Para casa. Sofia ligou o carro. Mas a Lara está em minha casa. Se voltares agora, não vou buscar a Lara. Vou confrontar o João. Sofia olhou em frente, o olhar firme. Já que ele sabe que eu descobri, e eu sei que ele está lá dentro, então vamos pôr as cartas na mesa. Eu quero saber por quê. Teresa olhou para ela com preocupação. Queres que eu vá contigo? Não precisas. Isto é entre mim e ele. Sofia abanou a cabeça. Ajuda-me a cuidar da Lara. À noite, vou buscá-la. Se eu não for, chama a polícia. Teresa assustou-se. É assim tão grave? Não sei. Sofia sorriu amargamente. Não sei o que o João e a minha sogra querem fazer. Mas esconder-se em casa durante 50 dias, fabricar uma viagem falsa, isto já não é uma brincadeira. Depois de deixar Teresa em casa, Sofia conduziu sozinha para casa. Pelo caminho, pensou em muitas coisas. Na forma como conheceu João, na doçura do namoro, nos votos de casamento, na dor e na alegria do nascimento de Lara. 7 anos de momentos a passar como um filme na sua cabeça. Ela pensara que, apesar da sogra difícil, João a amava. Que apesar da vida simples, estarem juntos em família era felicidade. Agora, descobrira que tudo era falso. A casa que ela pensava ter, o marido que ela pensava ter, eram falsos. Ao chegar à casa, Sofia não entrou imediatamente. Parou à porta, respirou fundo várias vezes e abriu a porta. A casa estava silenciosa, tal como a deixara.
mas ela sentia que algo estava diferente. Havia uma tensão no ar. Sofia pousou a mala, trocou de sapatos e foi para o centro da sala. Não foi ao quarto principal, nem olhou na direção do roupeiro. Sentou-se no sofá e ligou a televisão. O volume não estava alto, o suficiente para abafar outros ruídos. Ficou ali sentada, a olhar para o ecrã, mas sem ver nada. Estava à espera que João saísse por si mesmo. Já que o jogo fora descoberto, ele não precisava de se esconder mais. O tempo passava, minuto a minuto. A televisão transmitia o noticiário da tarde. A voz da pivô era calma e fluida. O sol entrava pela janela, movendo-se pelo chão. 1 da tarde, 2. Do lado do roupeiro, nenhum movimento. Sofia começou a ficar inquieta. Será que se enganara? Será que João tensionava continuar escondido? Levantou-se e foi até a porta do quarto principal. A porta estava entreaberta como a deixara. Empurrou a porta. O quarto estava vazio. A porta do roupeiro, fechada. Sofia aproximou-se, parando em frente ao roupeiro. João, sai daí, disse ela para o roupeiro. Vamos conversar. Nenhuma resposta. Sofia estendeu a mão e agarrou o puxador. Desta vez, sem hesitar, puxou com força. A porta do roupeiro abriu-se completamente, revelando tudo o que estava lá dentro. As roupas eram as mesmas, penduradas ordeiramente. A zona das prateleiras também estava arrumada. Não havia João. Não havia compartimentos secretos. Não havia passagens secretas. Não havia nada. Sofia ficou paralisada. Seria possível que ela se tivesse enganado? Que tudo o que Lara disse era fantasia de criança? Que todas as provas eram apenas coincidências? Sofia ficou petrificada, a ponta dos dedos ainda no puxador frio do roupeiro. O seu olhar estava fixo no interior do armário, como se quisesse ver através das roupas impecavelmente penduradas. Não estava lá João. À esquerda, os seus vestidos compridos caíam de forma ordenada. À direita, os fatos dele estavam impecáveis. No meio, as camisolas e a roupa casual estavam dobradas na perfeição. As caixas de arrumação na base estavam intocadas. As paredes interiores do roupeiro eram lisas, sem qualquer recanto onde um homem adulto se pudesse esconder. Seria possível que ela estivesse errada? Este pensamento perfurou o coração de Sofia. As palavras de Lara, o som da respiração, a mão com o relógio na gravação, o aumento das contas, a comida desaparecida, as insinuações da sogra, todas as pistas se desmoronaram de repente. Seria a imaginação de Lara? Mas os detalhes eram demasiado vívidos. Seria a sua própria alucinação, mas a gravação da câmara era clara. Ou será que João tinha saído sorrateiramente enquanto ela esteve fora? Sofia voltou a si, correu para a estante, pegou na moldura com a câmara e, com os dedos a tremer, rebobinou a gravação no telemóvel. A imagem mostrava a sua saída às 9h17. A sala estava silenciosa. Às 9h46, a porta do roupeiro moveu-se. Desta vez, não abriu apenas uma fresta, mas abriu-se completamente. Uma figura familiar saiu de lá de dentro. Era João. Vestia um fato de treino cinzento, o cabelo despenteado, o rosto cansado e pálido, completamente diferente da sua aparência animada nas fotos e chamadas. Depois de sair, ele não deixou o quarto imediatamente. Encostou-se à porta do roupeiro, cobriu o rosto com as mãos, os ombros a tremer ligeiramente, como se reprimisse uma emoção forte. O coração de Sofia acelerou. Minutos depois, João baixou as mãos, o rosto manchado de lágrimas. Olhou cautelosamente para a porta do quarto, depois sentou-se na cama, o olhar fixo na fotografia deles na cômoda. O seu olhar era complexo, culpa, dor e uma luta que ela não compreendia. Ficou ali sentado por mais de 10 minutos, imóvel como uma estátua. Depois levantou-se, foi à cozinha, tirou um iogurte do frigorífico e comeu apressadamente um pedaço de pão, sempre a olhar para a porta, nervoso. Terminado o lanche, foi à varanda e fez uma chamada. Estava de costas para a câmara, pelo que Sofia não conseguia ouvir, mas via a sua expressão a tornar-se cada vez mais agitada, como se estivesse a discutir com a pessoa do outro lado. No final, desligou o telefone com raiva. Encostado à varanda, olhou para o exterior por um longo tempo. Depois, voltou para dentro,
Pegou numa mochila preta, meteu lá dentro algumas roupas e, depois de um último olhar hesitante para o quarto, saiu de casa. A hora da saída, 10:25. Sofia reviu a gravação vezes sem conta, até o telemóvel aquecer. Agora tinha a certeza. Lara não mentira. João estivera mesmo escondido no roupeiro durante 50 dias e acabara de sair. Mas para onde? Com quem estava a discutir? Por que é que se escondeu? Por que é que fingiu a viagem? Inúmeras perguntas rodopiavam na sua cabeça. Raiva, mágoa, confusão e preocupação misturavam-se. Lembrou-se dos seus 7 anos de casamento, do amor que os unira, do sacrifício que fizera para manter a família, suportando a sogra difícil. E tudo para quê? Para ser enganada, vigiada como uma tola. As lágrimas caíram, mas rapidamente se recompôs. Chorar não resolvia nada. Tinha de encontrar João e exigir a verdade. Limpou as lágrimas e ligou para o telemóvel dele. Demorou a atender. A sua voz soava cansada e rouca. Estou? João, onde estás? A voz de Sofia era tão calma que até ela se surpreendeu. Houve um silêncio. Sofia. Eu. Estou fora. Um assunto urgente do projeto. A sério? Sofia riu com sarcasmo. Fora? Então por que não me avisaste quando saíste de casa há pouco? E a roupa que levas na mochila é para uma viagem de negócios ou para te esconderes de mim noutro sítio? Silêncio total do outro lado. Finalmente, a voz de João regressou, cheia de culpa e desamparo. Sofia, tu já sabes de tudo. Saber o quê? Que te escondeste no roupeiro durante 50 dias, que inventaste uma viagem para me vigiar, que tu e a mãe se juntaram para me enganar? A voz de Sofia subiu de tom, a raiva a explodir. João, diz-me por quê? O que é que eu fiz de errado para me tratares assim? Desculpa, Sofia, desculpa. A voz de João estava embargada. Não era minha intenção enganar-te. Eu fui forçado. Forçado? Forçado por quem? Pela mãe? Ela disse-te para te esconderes e tu escondeste-te? Ela disse-te para mentires e tu mentiste? João, és um homem? Não tens vontade própria? Não pensaste em mim, na Lara, na nossa família? Eu pensei, claro que pensei. A voz de João tornou-se agitada. Sofia, todos os dias, escondido naquele roupeiro, a ver-te a trabalhar tanto, a cuidar da Lara, a aguentar tudo sozinha, sentia-me pior que ninguém. Pensei em sair inúmeras vezes, em contar-te a verdade. Mas não podia. Eu não podia. Por que não? Qual é o motivo que te faz preferir esconder-te e mentir em vez de me contares a verdade? João, somos um casal. O que é que não podemos enfrentar juntos? João hesitou. Depois disse com dificuldade. Sofia, não perguntes mais. Quando eu resolver as coisas aqui, volto para casa. Conto-te tudo. Dá-me. Só mais um tempo. Não te dou tempo nenhum. A voz de Sofia era firme. Quero saber a verdade agora. Diz-me onde estás. Eu vou ter contigo. Não, Sofia, não podes vir. A voz de João tornou-se urgente. O sítio onde estou. Não podes vir. Seria mais perigoso para ti. Confia em mim, eu vou resolver isto o mais rápido possível e volto para casa, está bem? Perigoso? O coração de Sofia afundou-se. O que é que se passava? João, diz-me, aconteceu alguma coisa? Foi a mãe que te fez alguma coisa? Meteste-te em problemas? O tom dela suavizou-se, a raiva a dar lugar à preocupação. Eu estou bem, não te preocupes. Estou só a tratar de um assunto pessoal. Fica em casa, cuida de ti e da Lara, e não fales com a mãe, está bem? Quando eu voltar, tudo vai ficar bem. Sofia ainda queria perguntar mais, mas a chamada foi desligada. Tentou ligar de volta, mas o telemóvel de João estava desligado. Sofia ficou na varanda, o coração gelado. A evasão de João, a sua culpa, as palavras forçado e perigoso só a deixavam mais confusa e preocupada. E a sua sogra, certamente, sabia de toda a verdade. Nesse momento, a campainha tocou. Sofia foi até a porta e espreitou pelo olho mágico. Era a sua sogra. Respirou fundo, forçando-se a manter a calma. O que tinha de ser, seria. Abriu a porta, o rosto sem expressão. Mãe, o que faz aqui? Dona Lourdes, com um cesto de compras na mão e uma expressão de falsa preocupação, entrou e olhou em volta, como se procurasse algo.
Sofia, vim ver como estavas e fazer o jantar. Sozinha em casa, não deves cozinhar como deve ser. Olhou em volta novamente. E a Lara? A Lara está em casa da tia Teresa. Tive umas coisas para fazer, disse Sofia, fechando a porta, o tom neutro. Ela sentia o olhar da sogra a varrer a casa, à procura de João. Ah, sim. A sogra pousou o cesto na cozinha e virou-se para Sofia com uma expressão preocupada. Sofia, estás com um ar péssimo. Se não te sentes bem, vai ao médico. Não te esforces. Estou bem, só não descansei. Sofia sentou-se no sofá, olhando calmamente para a sogra. Mãe, a sua visita hoje não é só para me fazer o jantar, pois não? A sogra hesitou, o sorriso a congelar-se. Sofia, como podes dizer isso? Sou tua sogra. É normal preocupar-me contigo. A minha dificuldade... Sofia interrompeu-a com um sorriso frio. É não saber onde está o meu marido. É não saber por que é que ele se escondeu num roupeiro durante 50 dias, inventando uma viagem de negócios para me vigiar. É não saber por que é que a minha sogra se juntou a ele para me enganar como uma idiota. Mãe, consegue resolver estas minhas dificuldades? Estas palavras explodiram na sala. O rosto da sogra ficou branco, o pânico a substituir a cautela. Ela olhou para Sofia, os lábios a tremer, sem conseguir falar. Sofia, tu sabes de tudo? Sei. Sofia acenou com a cabeça, a voz calma, mas irrefutável. Não só sei que o João se escondeu no roupeiro, como sei que ele saiu de casa esta manhã. Sei que vocês me andaram a enganar. Mãe, agora só quero saber por quê. O corpo da sogra vacilou. Ela sabia que já não podia esconder mais nada. O seu rosto endureceu. Sim, fui eu que lhe disse para se esconder no roupeiro. A mentira da viagem também foi ideia minha. E então, apesar de já suspeitar, ouvir a confirmação da boca da sogra foi um golpe para Sofia. E então? Mãe, somos uma família. O que é que eu fiz de errado para me tratar assim? Família? A sogra riu com desdém. Tu, a falar de família? Olha para ti. De família modesta, com um trabalho banal. Com que direito te casaste com o meu João? Ele é tão excepcional, podia ter tido uma escolha muito melhor. Foi por tua causa que ele ficou para trás. Eu atrasei-o? Sofia olhou para a sogra, incrédula, as lágrimas a escorrer. Mãe, ao longo destes anos, eu trabalhei e cuidei da casa, do João, da Lara. Nunca gastei um cêntimo do vosso dinheiro. Quando o João fazia horas extras, eu esperava por ele. Quando ele estava doente, eu cuidava dele. Desde que a Lara nasceu, fui eu que tratei de tudo. Nunca me ajudou uma única vez, só me criticou. E agora diz que eu o atrasei? Era a tua obrigação, disse a sogra autoritária. Casaste com o João, tinhas de cumprir o teu papel. Achas que o que fizeste foi extraordinário? Aos meus olhos, foi apenas o que era esperado. Esperado? O coração de Sofia gelou. Mãe, nada neste mundo é esperado. Eu trato bem do João e desta casa porque o amo, não porque vos devo alguma coisa. Amor? A sogra escarneceu. O amor enche a barriga? O amor dá promoções ao João? Sofia, és demasiado ingênua. O que importa neste mundo são os interesses. Contigo, o João será sempre medíocre. Então, foi por isso que o fez esconder-se, para nos divorciarmos? Para ele poder casar com uma nora que a satisfizesse, de boa família, que o pudesse ajudar, não é? A sogra não negou. Sim, é exatamente isso que eu penso. Sofia, aconselho-te a ser sensata e a pedir o divórcio. Vocês não pertencem ao mesmo mundo. Insistir só vai prejudicar o futuro do João e envergonhar-te. Não me divorcio, disse Sofia com firmeza. Nós amamo-nos de verdade, temos a Lara. Esta família não se pode desfazer. Mãe, eu sei que não gosta de mim, mas eu vou esforçar-me. Por favor, não nos atormente mais. Pedir-me? A sogra riu friamente. Achavas que eu ia ceder? Impossível. A minha decisão está tomada. O que mais quer fazer? A voz de Sofia estava desesperada. Já não chega o que fez? O que eu quero? O olhar da sogra tornou-se gélido. Quero arruinar a tua reputação. Quero que o João veja a tua verdadeira face e te deixe. Achas que o mandei esconder-se só para te vigiar? Foi para apanhar as tuas falhas. Assim que tivéssemos provas, o João divorciar-se-ia de ti sem hesitar.
Sofia percebeu tudo. A razão do plano. As fotos forjadas dela com um colega, as conversas falsificadas. Então, foi a mãe que arranjou alguém para me fotografar no jantar de departamento? E as conversas falsas? Foi com isso que convenceu o João para que ele se escondesse e me vigiasse, não foi? A sogra sorriu com presunção. Sim, fui eu. Pensavas que eras perfeita, mas não contavas com a minha vigilância. Pensei que com estas provas, o João se divorciaria de imediato. Mas o inútil do meu filho amoleceu, até chorou no roupeiro por ti. Ao ouvir isto, o desprezo de Sofia pela sogra atingiu o auge. Ela só se preocupava consigo mesma. Mãe, a senhora é demasiado cruel. O João é seu filho, não a sua ferramenta. Ele tem os seus próprios sentimentos. Nós não nos vamos divorciar. Atreves-te. A sogra tremia de raiva. Desafias-me? Digo-te, não vais conseguir. Nem que tenha de morrer para isso. Vou fazer-vos divorciar. Nesse momento, a porta abriu-se suavemente. João estava parado à entrada, pálido, o olhar complexo fixo nas duas. A sua mochila caiu ao chão. Ele tinha voltado e ouvido tudo. João, voltaste. A sogra correu para ele. Convence esta mulher a divorciar-se de ti. Ela é um fardo. João não falou. Puxou a sua mão suavemente, o olhar fixo em Sofia. Sofia olhava para ele, os olhos cheios de mágoa, raiva e uma ponta de esperança. Após um longo silêncio, João falou, a voz rouca e cansada. Mãe, para com isso. João, como podes dizer isso? Fiz tudo por ti e pela nossa família. Por mim? O olhar de João estava cheio de desilusão. O seu bem era fazer-me esconder para vigiar a mulher que amo? Forjar provas para me forçar a divorciar-me dela? Mãe, isso não é ajudar-me, é destruir-me. É destruir a minha família. Eu não, gritou a sogra. Só quero um futuro melhor para ti. Ele não te merece. A vida que eu quero não é de sucesso e glória. A voz de João subiu de tom. A vida que eu quero é com a Sofia e com a Lara, em paz e harmonia. A mãe nunca me perguntou o que eu queria. Sempre impôs a sua vontade. Eu sou tua mãe. Controlo-te e quê? A sogra chorava, magoada. Criei-te com tanto sacrifício, depositei em ti todas as minhas esperanças. Mãe, eu sei que não foi fácil. O tom de João suavizou, mas usou os meios errados. Não pode magoar quem eu amo em nome do amor por mim. A Sofia é uma boa mulher. Ela nunca me falhou. As provas eram falsas. Por favor, pare de se enganar. Eu não me engano, insistiu a sogra. Se não te divorciares dela, não te reconheço como filho. Mato-me à tua frente. Mãe, gritou João, as lágrimas a escorrer. Por que é que me pressiona assim? Sofia, vendo aquela cena dolorosa, aproximou-se de João e segurou-lhe a mão. Olhou firmemente para a sogra. Mãe, sei que não gosta de mim, mas eu amo o João e a Lara. Não nos vamos divorciar. Nem que nos renegue, nem que morra à nossa frente. Fez uma pausa e continuou, mais suavemente. Eu sei que a sua vida não foi fácil e que só quer o melhor para o João. Mas a verdadeira felicidade é uma família unida, que se compreende e se apoia. O João não gosta de intrigas. Ele só quer um lar simples e caloroso. Eu vou esforçar-me para cuidar de todos e para que me aceite aos poucos. Está bem? A sogra olhou para o olhar sincero de Sofia, para o rosto sofrido de João, e a sua teimosia começou a ceder. Lembrou-se dos sacrifícios de Sofia, da sua paciência, do seu amor pela família. Talvez ela estivesse errada. Talvez a felicidade do seu filho estivesse mesmo ali. As suas próprias lágrimas caíram com mais força. Será? Será que eu estava mesmo errada? Mãe, não estava errada. Só me ama demasiado, mas da forma errada, disse João, abraçando-a. Perdoe-me por não a ter compreendido. Sofia também se aproximou, segurando a mão da sogra. Mãe, desculpe, eu também não a compreendi. A partir de agora, seremos uma família, cuidaremos uns dos outros. A sogra olhou para os dois, para os seus olhares sinceros, e o gelo no seu coração finalmente derreteu. Acenou com a cabeça, a chorar. Sim, vamos ser uma família. Sofia, desculpa, fui eu que errei. Mãe, eu perdoo-a, disse Sofia, a sorrir entre as lágrimas. Somos uma família. O sol entrava pela janela, iluminando os três. O conflito terminara.
A reconciliação começava. Epílogo. Depois da grande discussão, todos os mal-entendidos e desconfianças dissiparam-se. Dona Lourdes, a sogra, abraçou Sofia com força, pedindo desculpa repetidamente. Sofia, vendo o arrependimento genuíno, sentiu a sua própria mágoa desaparecer, substituída por compaixão. João, aliviado, abraçou as duas mulheres da sua vida, prometendo que, a partir daquele dia, enfrentariam tudo juntos, como uma verdadeira família. A mudança foi imediata. Naquela noite, os três cozinharam juntos pela primeira vez. O ambiente na cozinha, antes tenso, encheu-se de risos e conversas. Quando Teresa trouxe Lara de volta, a menina correu para os braços do pai, gritando de alegria. Pai, finalmente voltaste! Não te escondas mais no roupeiro, por favor. João abraçou a filha com força, os olhos a encherem-se de lágrimas. Prometo, meu amor, o pai nunca mais se vai esconder. O jantar foi uma celebração. Lara, feliz, sentou-se entre os pais, distribuindo comida a todos. A família, finalmente reunida e em paz, saboreou não só a comida, mas o calor de um novo começo. Nos meses que se seguiram, a promessa foi cumprida. Dona Lourdes transformou-se. Começou a ajudar com Lara, a cozinhar para a família, tratando Sofia com o carinho de uma filha. João tornou-se um marido e pai mais presente e responsável, partilhando as tarefas e as decisões, mimando Sofia como nunca antes. Sofia, por sua vez, floresceu. A sua alegria contagiante encheu a casa. O lar, antes um campo de batalha silencioso, tornou-se um refúgio de amor e risadas. Por vezes, Sofia lembrava-se daqueles 50 dias de angústia. O roupeiro no canto do quarto servia como uma memória silenciosa, não de um trauma, mas de uma lição. A lição de que nenhuma família é perfeita, mas com honestidade, perdão e coragem, até as feridas mais profundas podem sarar, dando lugar a um amor mais forte e a uma felicidade genuína e duradoura. E o segredo do roupeiro tornou-se apenas isso: uma história do passado, o prólogo para um futuro muito mais feliz.